todos, caro professor Jairo, caro Tonino Toldo, senhoras e senhores aqui presentes. É com muita alegria que hoje estou aqui para lhes falar algo sobre controle de concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o sistema federativo. Os senhores sabem que o Brasil vem experimentando uma significativa mudança no que concerne à concepção do seu modelo de controle de constitucionalidade. O modelo de controle de constitucionalidade brasileiro instaura-se o modelo judicial com a Constituição de 1891, seguindo as pegadas do direito americano. E, a partir daí, o Supremo cumulava as funções de intérprete da Constituição, de intérprete último do direito federal, e também o Supremo era o juiz dos conflitos federativos, conflitos entre os estados e também conflitos entre a União e os Estados-membros. Fomos avançando nesse modelo de controle de constitucionalidade e produzimos, depois, a chamada representação interventiva. Era uma resposta aos abusos perpetrados, especialmente na República Velha, em relação à intervenção federal. O que se dizia é que o presidente da República assumia o papel de juiz da intervenção federal. E logo ele se investia desses poderes e, em alguns momentos, naquele período, ele acabava por solver controvérsias políticas mediante a decretação da intervenção. Então veio a chamada representação interventiva, cujo desenho incipiente se faz em 1934 e depois ganha um novo formato sob a Constituição de 1946. A representação interventiva passa a ser utilizada pelo Procurador-Geral da República contra atos estaduais infringentes dos chamados princípios sensíveis. Aqui está o embrião da chamada ação direta de inconstitucionalidade no Brasil. E ela vai ter, então, uma evolução bastante interessante, porque já sob a Constituição de 46 e logo nos seus primórdios, o Procurador-Geral muitas vezes vai encaminhar pedidos ao Supremo com parecer contrário. Portanto, ele vai transformando paulatinamente a representação interventiva numa ação direta de inconstitucionalidade do direito estadual. Por isso, talvez, tenha-se avançado logo na ideia de que agora era preciso uma ação direta de inconstitucionalidade quanto ao direito federal, já que tínhamos algo semelhante para o direito estadual. E veio a emenda 16 de 65, embora o debate sobre essa reforma tenha começado nos anos 60. O senhor sabe, 65 é depois de 64. Então, nós temos aqui uma mudança bastante significativa, porque aquilo que vinha sendo construído jurisprudencialmente, a partir também de uma compreensão doutrinária bastante avançada, vai sofrer um pouco de restrição, especialmente com o advento do regime militar. Vem a Constituição de 67 e 69 e mantém esse mesmo modelo básico. Controle difuso, amplo, papel do Supremo para dirimir controvérsias federativas, para também dirimir no recurso extraordinário dúvidas sobre a constitucionalidade das leis e também das interpretações, inclusive da interpretação do direito federal. Representação interventiva, tal como já desenhada a partir de 1946,
e a representação de inconstitucionalidade, agora com esse viés de ação direta de inconstitucionalidade, para o direito estadual e para o direito federal. Titular da ação, o Procurador-Geral da República. Portanto, a partir desse desenho, no Brasil, identificou-se a criação daquilo que nós chamamos um modelo misto de controle de constitucionalidade, porque associávamos o chamado modelo difuso ou incidental a essa ação direta, a esse esboço de um modelo concentrado de constitucionalidade. Eis que, no quadro de dificuldades institucionais, os senhores certamente hão de se lembrar que em 13 de dezembro de 68 nós tivemos o ato institucional número 5, em seguida, em 69, tivemos uma reforma heterodoxa do texto constitucional de 67. A partir daí, portanto, nós passamos a usar a fórmula que até hoje nós repetimos, Constituição de 67/69, a chamada emenda número 1 de 69. Nesse período, nós vamos ter graves intervenções no sistema político-institucional. Em 69, nós vamos ter o decreto de aposentadoria compulsória de 3 ministros do Supremo, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva. Portanto, eram tempos bastante difíceis. As garantias da magistratura estavam suspensas desde o AI-5. No fundo, nós combinávamos, por dizer assim, 2 ordens institucionais. Uma ordem constitucional formal e uma ordem constitucional excepcional, cuja erupção podia se dar a qualquer momento. Eis que, em 1970, e eu vou passar por esse dado histórico que me parece importante para compreender a nossa evolução em termos de construção desse chamado modelo concentrado, nós vamos ter uma grave crise no governo Médici com a edição do Decreto-Lei 1077, de 1970, que estabelecia a censura prévia a livros, jornais e periódicos. O MDB, partido de oposição, então, vai ao Procurador-Geral, veja o papel, então, decisivo do Procurador-Geral e por que nós precisamos falar um pouco sobre isso, e pede que encaminhe uma representação de inconstitucionalidade contra o Decreto-Lei Federal. E o Procurador-Geral manda essa representação para o arquivo, dizendo que não via razão para submeter a matéria ao Supremo Tribunal Federal. O MDB, então, vai ao Supremo com uma reclamação, dizendo que a competência deste Supremo estava sendo usurpada. Num dia qualquer de 1971, o Supremo delibera sobre este assunto e discute essa temática. Estaria ou não o Procurador-Geral obrigado a encaminhar um pedido que, no caso de inconstitucionalidade, que no caso era formulado por um partido político, ou o partido expressivo de oposição. E o Supremo decide não conhecer desta ação, dizendo que não havia usurpação de sua competência. Por quê? Aí caímos nas fórmulas processuais. Porque o Procurador-Geral era o titular da ação. Ele era o dominus litis. Houve, porém, nesse julgamento, uma voz incômoda de Adalto Lúcio Cardoso, que dizia que aquela perspectiva estava equivocada, que o Supremo devia conhecer daquela reclamação, que o momento político exigia uma outra atitude do tribunal. Argumentava Adalto Lúcio Cardoso politicamente. Mas o tribunal se encaminhou, por essas razões técnicas
processuais para não conhecer da reclamação e não lhe dar seguimento. Adalto Luz Cardoso, então, faz o gesto que ficou célebre. Joga a toga sobre a cadeira e diz que nada mais tinha que fazer no tribunal. Todo dia os senhores veem algum ministro sair irritado do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas esse gesto realmente é raro, de alguém sair irritado, não é? Contrariado e pedir aposentadoria. Desde então, o país não parou mais de discutir essa temática. O que fazer com esse papel do Procurador-Geral da República? Inúmeros juristas se ocuparam desse assunto e chegaram a conclusões as mais diversas. Desde aqueles que davam razão ao Supremo Tribunal Federal, como o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados, à época presidido por Caio Mário da Silva Pereira, e que teve como relator para essa matéria o Raimundo Faoro. Até o meu querido amigo Celso Bastos, saudoso amigo, que escreveu uma tese sustentando que o procurador-geral estaria obrigado, naqueles casos em que a representação partia de quem tinha também uma cogestão efetiva no interesse público, partidos políticos, governadores de estado, prefeitos municipais e assim por diante. Mas o Supremo jamais mudou a sua jurisprudência nos anos que se seguiram. Eis que vem, então, o processo constituinte de 1988. E essa refrega vai refletir no desenho desse nosso modelo da ação direta de inconstitucionalidade. Os senhores sabem que foi, sob a Constituição de 88, mantido o modelo do chamado controle difuso ou incidental. De alguma forma, ele foi até ampliado hoje com o mandado de segurança coletivo, a ação civil pública. O papel do Supremo em sede de RE sofreu, como todos os senhores sabem, uma modificação com a criação do STJ. A competência para interpretar o direito federal de forma definitiva, o direito federal ordinário, passa para o STJ. O Supremo, diziam todos naquele momento, um tanto quanto iludidos, agora só vai cuidar de questão constitucional e por isso não ficará tão sobrecarregado. Ledo engano, como os senhores sabem, quando já em 2000 se descobre que o tribunal passa a receber algo em torno de 100 mil processos anos, basicamente recursos extraordinários. Bom, mas esse modelo, portanto, ganhou esse perfil, reforça-se a ideia do controle difuso ou do controle incidental de normas, tendo no ápice o Supremo Tribunal Federal. Mantém-se a sua competência para uniformizar a interpretação do direito federal, preservar a relação entre a União e os Estados, inclusive mantém-se o Supremo como árbitro da Federação nesta relação. Mas cria-se também essa competência especial do STJ. Mas a grande mudança vai ocorrer com a ação direta, que muda de nome. Já não chama mais representação de inconstitucionalidade, mas, como os senhores sabem, ação direta de inconstitucionalidade. E amplia-se o rol de legitimados, de forma radical. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador do Estado, mesa da Assembleia Legislativa, Procurador-Geral da República, agora é apenas um entre os diversos legitimados. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, o que levou o senador e ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, a fazer uma fina ironia por conta desse nosso quadro partidário todo peculiar e dizendo, no Brasil, radicalizou-se a ideia de proteção das minorias, porque os senhores sabem que, às vezes, nós temos partidos políticos com um só representante. Então, ele dizia, até as unorias estão representadas nesse processo da ação direta de inconstitucionalidade. Confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional,
todos passaram a ter legitimidade para a ação direta. Portanto, saímos do modelo do monopólio da ação para este modelo bastante amplo de ação direta. Mudança, portanto, radical. Eu que escrevi meu trabalho sobre controle abstrato de normas na Alemanha entre 88 e 90, passei a chamar a atenção para esse fenômeno, dizendo o seguinte: aqui nós temos uma mudança talvez substancial. Se nós podíamos falar antes num modelo de controle de constitucionalidade com um perfil misto, não é? A ênfase no modelo anterior, 67 e 69, estava ainda no sistema incidental ou difuso. A ação direta, chamada representação de inconstitucionalidade, à época, era apenas uma forma, talvez, de correção no sistema. Era algo subsidiário. Agora, sob a Constituição de 88, em função da mudança ocorrida na própria legitimação, abre-se ensanches para que qualquer questão constitucional ligada ao direito estadual ou ao direito federal, qualquer questão de inconstitucionalidade, chegue diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Essa abertura é inequívoca. Por isso eu passei a dizer, então, que o modelo continuou misto sob a Constituição de 88, mas a ênfase passou para o sistema de perfil concentrado. Vieram depois mudanças importantes nessa linha. Em 1993, e aqui inclusive eu tive alguma influência doutrinária e também prática, nós propusemos, professor Ives Gandra, propusemos a criação da chamada ação declaratória de constitucionalidade, que no fundo seguia as pegadas da tradição constitucionalista brasileira, que já sob 46 admitia que o procurador-geral às vezes encaminhasse um pedido com um parecer contrário. Então, eu sustentei, os senhores vão encontrar em vários textos, que a ADC nada mais era e nada mais é do que um ADIM com sinal trocado. Propusemos a ideia do efeito vinculante para tirar qualquer dúvida no que dizia respeito à eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de processo de controle abstrato. Mas subsistiram ainda algumas dúvidas. A emenda de 93 foi aprovada tendo como foco apenas o direito federal. E os legitimados também eram outros, ou parte só daquele elenco do artigo 103 da Constituição. Recentemente, na emenda constitucional 45, houve a ampliação do direito de propositura, hoje coincidente para a ADIM e a ADC, mas subsiste essa idiosincrasia. A ADC tem como objeto apenas o direito federal e não o direito estadual, o que é um pouco estranho, não é? Mas isso precisa talvez ser aperfeiçoado. O Supremo, os senhores certamente hão de adivinhar, preocupado com a evolução agora sinalizada no direito positivo em relação à ADIM, avança para dizer o quê? Para dizer que era preciso restringir a propositura da ação. Em relação, por exemplo, às confederações sindicais e às entidades de classe, ele cria mesmo jurisprudencialmente a exigência da chamada relação de pertinência temática. Ele vai criando também dificuldades na propositura de ações. Norma já revogada, diz o Supremo, não cabe em sede de ADIM. Norma que venha a ser revogada, torna prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade. Isso, direito pré-constitucional. O que significa isso? Num país com essa tradição de substituição de constituições, nós temos frequentemente um problema
que não é apenas da convivência entre a lei editada sob a Constituição e a norma que é parâmetro de controle. Mas nós temos um outro problema, que é todo o direito eventualmente existente, o direito ordinário, e a sua compatibilidade com a Constituição superveniente. Dizia o Supremo, esses casos não se resolvem num juízo de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Isto é matéria de direito intertemporal. Lex posterior, derogat priori. Logo, isso fica no sistema difuso genérico e não vai para o controle direto. Se quer aquela exigência da reserva de plenário, quanto ao estabelecido desde 1934, e hoje está no artigo 97 da Constituição, aqui se cumpre. Qualquer decisão de Câmara, turma, pode resolver isto. E assim ficou. Nós tínhamos, então, no texto constitucional, algumas coisas interessantes. Mandado de injunção, criação também do texto de 88, ação direta por omissão, que também sinalizava para essa perspectiva de um sistema concentrado. Mas tínhamos uma instituição que realmente chamava a atenção. A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Porque, claro, ela não tinha paradigma no nosso constitucionalismo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. O nome arguição nós conhecíamos da Constituição anterior, referente, em princípio, à chamada arguição de relevância, que foi um mecanismo utilizado como pré-requisito para viabilizar recursos ao Supremo Tribunal Federal, recursos extraordinários, quando se tratasse de conhecimento do chamado direito federal ordinário. Isso desapareceu sob a Constituição de 88. Agora, os senhores sabem, a chamada arguição de relevância voltou sob a emenda constitucional 45 no formato da chamada repercussão geral. Mas o que era arguição de descumprimento de preceito fundamental? Poucos sabiam decifrar. O ministro Pertence chegou a chamar esse instituto de uma autêntica esfinge. Era algo misterioso. Zé Afonso da Silva, que acompanhou o processo constituinte, como assessor do presidente Ulisses Guimarães, disse que o texto de 88 consagrou a arguição de descumprimento de preceito fundamental como se fosse o chamado recurso constitucional alemão, a chamada Verfassungsbeschwerde do direito alemão. Mas quem tem convivência e vivência no direito alemão sabe que a Verfassungsbeschwerde alemã cumpre uma função que é muito assemelhada ao nosso recurso extraordinário. Logo, dizer que a arguição de descumprimento de preceito fundamental seria equivalente à Verfassungsbeschwerde envolveria administrar uma convivência entre esses dois institutos. Nós começamos, isso foi na revisão constitucional de 1993, a discutir um instituto do incidente de inconstitucionalidade. A ideia básica era permitir que os mesmos legitimados paradim levassem uma questão incidente ao Supremo Tribunal Federal, uma questão constitucional incidente, e o Supremo se pronunciasse sobre ela. Isso não passou na reforma nem na revisão constitucional e nem na reforma do judiciário, e em algum momento nós passamos a nos perguntar, será que não seria o caso de dar à DPF esse perfil? Havia também a outra questão do direito pré-constitucional, que só chegava ao Supremo, como os senhores já viram, pela via do sistema incidental. Será que não seria o caso de formatar a ADPF, de lhe dar uma conformação que permitisse abranger também o direito anterior à Constituição? E assim se fez um projeto. Houve uma comissão, presidida pelo professor Celso Bastos,
e se fez um projeto, um anteprojeto, que depois se tornou um substitutivo na Câmara, porque já tramitava na Câmara dos Deputados um projeto da deputada Sandra Starling que tentava regulamentar esse Instituto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A deputada focava muito nas controvérsias, no seu projeto, nas controvérsias entre mesa da Câmara ou mesa do Senado, mesa do Congresso, e os parlamentares na interpretação de normas regimentais, à luz da Constituição, eventualmente. Veio, então, essa proposta a Celso Bastos, que teve um substitutivo, que foi incorporado como substitutivo na Câmara por trabalho do deputado Prisco Viana. E se aprovou na Câmara e no Senado esse novo instituto. Transformou-se na Lei 9882. Ali se falou claramente, como os senhores podem olhar no artigo 1º, que a ADPF poderia contemplar o direito pré-constitucional e o direito municipal, porque o direito municipal, nesse quadro, fica numa situação um tanto quanto confusa, como os senhores podem imaginar. Por quê? Porque temos um controle de constitucionalidade, a Constituição admite, no 125, parágrafo 2º, do direito municipal, em face da Constituição estadual. Hoje admitimos até um RE para o Supremo, nesses casos. Mas não há possibilidade de um controle direto, ou não havia, do direito municipal em face da Constituição Federal. No máximo, essa questão chegaria ao Supremo pela via do recurso extraordinário. Então, agora, na ADPF, admitiu-se essa possibilidade, expressamente. Esse projeto, portanto, foi sancionado pelo presidente da República com alguns vetos. Um veto expressivo, porque no projeto Sandra Starling, além dos legitimados em geral, dava-se ao cidadão, ao indivíduo, também a possibilidade de fazer a ADPF. E o presidente da República vetou, muito provavelmente até por recomendação do Supremo Tribunal Federal, essa proposta. Mas passamos então a ter esse modelo. Os senhores podem me perguntar, a mim que participei da concepção também dessa nova modelagem, por que a comissão encaminhou-se nesse sentido? A resposta me parece singela. Porque, na nossa concepção, o modelo constitucional brasileiro passou a ser dominantemente um modelo de perfil concentrado. Nesse sentido, não ter um sistema de controle, por exemplo, do direito municipal seria um déficit. Não ter, por exemplo, um modelo concentrado, uma ação de controle do direito pré-constitucional, aparentava também ser um déficit. Hoje os senhores sabem que esse sistema está funcionando. Não são poucas as ações relevantíssimas decididas pelo Supremo em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aborto de feto anencéfalo, por exemplo, a discussão sobre o Código Penal. Então, vejam, os senhores, a mudança ocorrida nesse campo. E nós caminhamos bem, combinando a convivência do sistema de perfil difuso com o RE para o Supremo, com essas ações diretas. Houve outras mudanças relevantes, eu só vou mencionar aqui a ação direta por omissão, nessa nova fase pós-lei 9868, a lei que trata da ADIM e da ADC. Os senhores sabem que a omissão, e o Constituinte de 88 foi muito preocupado com isto, ela tem algumas armadilhas jurídicas e políticas. Uma delas diz respeito a quê? A omissão parcial. Quando eu tenho um debate sobre omissão parcial, vem a pergunta, em que seara eu trato? Qual é a ação própria ou adequada?
Trato em sede de ação direta por omissão ou em sede de ADIM? Inicialmente o Supremo dizia, não cabe nem ADIM nem ação direta por omissão, o que era o limbo. Isso aconteceu, por exemplo, com a lei do salário mínimo. Foi o que levou o Supremo inicialmente a conhecer de uma DPF em relação à lei do salário mínimo. Mas, recentemente, nós tivemos o caso do FPE, uma lei de 1989, em que alguns governadores apontaram, e aí eu entro já no tema federativo, alguns governadores apontaram o quê? Que a lei era inconstitucional, porque não adotava critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, tal como preconiza a Constituição. E outros vieram com uma ação direta por omissão, dizendo que a lei era deficitária, incompleta, mas não era inconstitucional in totum. E o Supremo julgou as ações, a ADIM e a ação direta por omissão, procedentes, para declarar que a lei era inconstitucional, mas não era nula. E se valeu da fórmula do artigo 27 da Lei 9868, adotando a modulação de efeitos, dando um prazo para o Congresso Nacional de 36 meses para deliberar sobre essa questão. Veja, portanto, que nesse ponto houve uma convergência entre a ação direta por omissão e a ação direta de inconstitucionalidade. E a solução se deu por essa técnica alternativa, porque declarar a nulidade da lei seria causar um grave caos jurídico, perder qualquer critério de transferência para os estados desses recursos que são cabais. Há unidades federadas no Brasil que dependem em até 70% para a sua mantença desse fundo, desse repasse. Logo, não repassar significaria criar o caos. Mas agora passamos a ter essa possibilidade. Veja, graças a esse mecanismo do artigo 27, da modulação de efeitos, que fez com que, isso é um ponto interessante, a ADIM e a ação direta por omissão passassem a ter aquilo que eu chamo uma relativa fungibilidade. Então, esse é um caso interessante e que mostra como a abertura da propositura, do direito de propositura, permitiu que os estados participassem desse processo. Nós temos outros casos interessantes. Eu tinha listado algumas situações envolvendo o chamado controle concentrado de normas. Mas os senhores podem intuir, na medida em que governador do estado, inicialmente não se falava no governador do Distrito Federal, isso foi feito por construção. Mas o governador do Distrito Federal, mesas das assembleias legislativas, passam a poder impugnar lei estadual ou lei federal, nós passamos a ter a possibilidade de uma participação federativa marcante neste contexto. E temos tido ações importantes decididas pelo Supremo Tribunal Federal, como essa que acabo de mencionar, o Fundo de Participação dos Estados. Ou, ainda, a discussão que estamos tendo sobre essa temática agora do salário mínimo dos professores, do piso salarial dos professores. Já tivemos uma decisão de mérito e, recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul, o governador do Estado do Rio Grande do Sul e o governador de Santa Catarina, propuseram uma nova ADIM, a ADIM 4848, reclamando que portarias do Ministério da Educação estão interferindo na esfera da autonomia dos estados, porque essas portarias é que vão estabelecer o modelo ou o índice de correção. Então vejam, senhores, aqui nós temos tido um claro uso da ação direta de inconstitucionalidade nesta perspectiva federativa. Guerra fiscal, tema da atualidade. Em geral, é o governador de um estado que impugna a lei de outro estado. Às vezes é o procurador-geral, mas
Isso se trava no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. Recentemente, o Supremo, ainda na gestão do ministro Peluso, julgou inconstitucionais 24 leis de 14 estados diferentes em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Então, temos tido questões relevantes para a federação provocadas pela ação direta de inconstitucionalidade por esse instrumento e graças a essa abertura procedimental, a essa abertura do direito de propositura realizada pela Constituição de 1988. Temos discussões relevantes sobre a competência dos estados na proteção do meio ambiente, na proteção à saúde, travada nesse âmbito. A questão do amianto, outros casos de proteção ambiental. Temos um caso interessante na perspectiva federativa que discute a questão das regiões metropolitanas e a competência para fazer a concessão do serviço de saneamento. O Estado do Rio de Janeiro fixou em uma lei que essa competência é sua, do Estado membro. Os municípios dizem que não. E no Supremo nós temos hoje um quadro de grande confusão. Talvez tenhamos até que, em um outro caso, renovar esse pronunciamento, porque colegas que participaram desse julgamento, inicialmente, muitos já se aposentaram e alguns até já morreram. Então, mas é uma questão relevante que tem sido travada por pedido de vista. Alguns sustentam que o poder é do Estado, outros sustentam que é o poder do município e outros sustentam que o poder é da própria região metropolitana ou da formação desses entes. Isso é interessante para a federação, porque se nós chegarmos a essa conclusão, como eu cheguei, de que o poder concedente deve ser deferido à região metropolitana, nós vamos estar desenvolvendo e inserindo um novo ente federativo, vamos chamar assim, nesse âmbito. E isto está sendo discutido em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Então, os senhores percebem a importância dessa ação direta hoje para a proteção dos interesses dos Estados. Às vezes, é verdade, não há uma provocação efetiva por parte dos Estados da forma devida, especialmente num campo para o qual eu insisto em chamar a atenção, que é a questão relativa à chamada competência da União para editar normas gerais. O que se diz aqui é que quando a competência da União é para editar normas gerais, que a União não deve exaurir essa competência, que tem que deixar competência substancial para os Estados-membros. Não obstante, sabem os senhores, a tendência da União é uma tendência no sentido da expansão. Ele trabalha com a competência de normas gerais como se fosse competência privativa dela, União. Essa, pelo menos, é a cultura político-constitucional desenvolvida. Temos tido uma ou outra refrega, mas elas não são suficientes. Houve um caso em que se impugnou a Lei 8666, dizendo que, a pretexto de fixar normas gerais sobre licitação, ela invadia a competência dos Estados-membros, e o Supremo acolheu. Mas são poucas as impugnações nesse âmbito, e a ADIM seria um instrumento adequado para essa discussão. Eu percebo também, creio que eu devo encerrar, né? Eu percebo também que há uma outra refrega interessante, e aí não se faz, talvez, em reforço da federação, nos conflitos interestatais, ou intraestatais, mais precisamente. Conflito entre governador do Estado e Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa que, ao invés de aprovar uma lei, aprova uma emenda constitucional.
sobre um tema. Isso já é uma jurisprudência pacífica do Supremo, dizendo que, naqueles casos de competência privativa, a matéria deve ser objeto de observância do processo legislativo e não se pode usar a fórmula de superação via emenda constitucional. Muitos desses casos chegam ao Supremo Tribunal Federal, que acabou, inclusive, por placitar o entendimento de que, pela ideia de divisão de poderes, o modelo de iniciativa privativa prevista na Constituição Federal seria obrigatório para os Estados-membros. Então, interessante, qual é a observação que eu gostaria de fazer para os senhores? É que essas refregas federativas, essas refregas intraestatais entre o governador e a Assembleia Legislativa, de alguma forma está contribuindo para a redução da autonomia do direito constitucional estadual nesta perspectiva. São muitos os casos que vêm ao Supremo sob essa referência. Acho que houve uma Constituição de um dado Estado que foi praticamente impugnada pelo governador em toda a sua extensão, ou em quase toda a sua extensão, levando o Supremo Tribunal Federal a exigir, hoje está na Lei 9868, que a impugnação tenha fundamentos específicos, porque quase que se dizia que era tudo inconstitucional por alguma razão e ponto, não é? E imagine o trabalho do tribunal para examinar isto no seu detalhe. Então, são muitas as questões que, de fato, são relevantes no que concerne ao aspecto federativo. Mas eu encerro chamando a atenção para essas últimas refregas. Algumas já encetadas, como esta do piso salarial dos professores, porque a União toma uma deliberação no seu âmbito e traz despesas para o Estado. Se não há um mecanismo de compensação, óbvio que isto suscita dúvida no plano da autonomia federativa. Modelo que, como os senhores sabem, está respaldado pela ideia de cláusula pétrea, de hipergarantia. E como há essa tendência expansionista, hoje tem a PEC do A, a PEC do B, não é? A PEC agora da polícia, etc., sempre na linha de equiparação para que o Estado pague. Um problema sério que certamente pode vir a chegar ao Supremo Tribunal Federal nessa sede. E hoje o governador de Estado dispõe dessa possibilidade ampla de fazer o manejo da ação direta de inconstitucionalidade. A ação mais recente nesse perfil é aquela referente à DIN 4848, a mais recente a propósito do tema do salário dos professores. Em suma, nós temos aqui muitas questões relevantes que podem gravitar e que podem transitar em sede de controle abstrato de normas. Eu falei apenas da DIN, mas hoje assume relevância também, embora em termos quantitativos seja muito menos expressivo, a ação declaratória de constitucionalidade. Eu me lembro dos meus tempos de AGU, em que eu concitava os colegas muitas vezes a pensarem em lançar mão da ação declaratória de constitucionalidade. E havia muita resistência por parte dos advogados públicos, porque eles diziam: a ação declaratória de constitucionalidade é uma bomba atômica, porque ou nós ganhamos ou nós perdemos, né, definitivamente uma ação. E aí eu brincava que em alguns temas a gente tem que ter uma certa coragem para tomar uma decisão, porque, obviamente, é preciso que haja o fim nessas angústias que se estendem. E dizia: mais vale um fim horroroso do que um horror sem fim. E os incentivava a pensar, pelo menos, essas ações declaratórias de constitucionalidade.
Hoje os senhores poderiam me perguntar, mas se o Estado-membro não pode lançar mão da ação declaratória de constitucionalidade, ou, ironicamente, o governador só poderia fazer para pedir a validade de uma lei federal, o que ele faz se quiser defender a constitucionalidade de uma lei estadual, de forma concentrada? Nós temos dito, o caminho é o uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bem, creio que já os cansei com tantas considerações a propósito do assunto. Eu queria apenas compartilhar essas reflexões e agradecer a paciência dos senhores. Muito obrigado. Foi com grande alegria que eu recebi o convite para participar como palestrante deste 15º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, que tem como tema geral Pacto Federativo, Estado de Direito e Justiça Social. Eu reputo o convite, a elevada consideração que o Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e os demais organizadores deste evento, e particularmente meu amigo Jairo Scheffer, tem pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, entidade de classe que tenho a honra de presidir. Ministro Gilmar Mendes, é uma honra para mim participar do painel, tendo Vossa Excelência à mesa. O tema a mim proposto, o juiz e a democracia, é bastante amplo, possibilitando sua abordagem sob diversos ângulos e por diversas formas. Dado o tema geral deste congresso, pareceu-me conveniente abordá-lo sob a perspectiva do papel que desempenha o juiz na sociedade contemporânea, marcada pela atuação do Estado na definição de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. Para tanto, farei uma breve análise das principais ideias sobre o Estado, considerando que, historicamente, o Estado tem sido o grande promotor do desenvolvimento no Brasil. Abordarei os temas desenvolvimento, políticas públicas e planejamento, valendo-me do pensamento de autores como Celso Furtado, Inácio Sachs e Amartya Sen, para ao final mostrar que a atuação do juiz é de fundamental importância para a democracia, que é essencial para o desenvolvimento. O Estado moderno, segundo Dalmo de Abenodalari, nasceu absolutista, e por isso, durante alguns séculos, os defeitos e virtudes do monarca absoluto foram considerados como qualidades do Estado. Daí porque, já no século XVIII, o poder público era tido como inimigo da liberdade individual, de modo que qualquer restrição ao individual em favor do coletivo era considerada ilegítima. Essa teria sido a raiz individualista do Estado liberal. Além disso, a burguesia enriquecida, que já detinha o poder econômico, defendia a intervenção mínima do Estado na vida social, considerando a liberdade de contratar um direito natural dos indivíduos. Assim, sob a influência do justnaturalismo, outros direitos foram sendo proclamados, como a propriedade, objetivando impedir qualquer interferência do Estado que pudesse restringi-los ou condicioná-los, bem como limitar os termos de qualquer contrato. A função do Estado liberal restringia-se à garantia dos direitos individuais, de modo que a sua autoridade encontrava limites pela separação dos poderes, que deveriam atuar separadamente para evitar quaisquer abusos, abstendo-se de regular a sociedade civil, ou seja, o domínio da vida privada, o domínio das relações econômicas e o mundo do trabalho. Caracterizou-se a Constituição do Estado Liberal como criadora do sistema de Government by Law, que significa, antes de mais nada, que a primeira e principal função do poder público consiste em declarar o direito, seja pela edição de leis ou pelo julgamento dos tribunais. A organização dessa atividade, no entanto, varia conforme se adote ou não, rigidamente, o princípio da separação de poderes. Assim, no sistema do Common Law, tem-se que os tribunais, ao decidirem o caso concreto, limitam-se a explicar o fundo comum das normas jurídicas, assentadas pela tradição. Já no sistema constitucional criado pela Revolução Francesa, somente a lei votada pelo órgão legislativo cria o direito, limitando-se os outros dois poderes a aplicá-lo. O Estado liberal, com um mínimo de interferência na vida das pessoas, trouxe benefícios num primeiro momento, na medida em que permitiu um progresso econômico acentuado, criando as condições para a Revolução Industrial.
Valorizou-se o indivíduo, despertando-se a consciência para a importância da liberdade humana e desenvolveram-se as técnicas de poder, mediante o surgimento do poder legal em lugar do poder pessoal. No entanto, o Estado liberal criou as condições para sua própria superação, pois a valorização do indivíduo levou ao ultraindividualismo, que ignorou a natureza associativa do homem, dando margem a um comportamento egoísta altamente vantajoso para os mais hábeis, mais audaciosos ou menos escrupulosos. Além disso, a concepção individualista da liberdade impediu o Estado de proteger os menos afortunados, dando causa a crescentes injustiças sociais, uma vez que, concedendo-se a todos o direito de ser livre, não se assegurava a ninguém o poder de ser livre. Vale dizer, protegendo-se o indivíduo e sua liberdade, assegurou-se, na verdade, uma situação de privilégio para os economicamente mais fortes. Outra consequência do Estado liberal foi o surgimento do proletariado, devido à grande formação de aglomerados urbanos decorrentes da Revolução Industrial, o que levou ao excesso de oferta de mão de obra, estimulando a manutenção de péssimas condições de trabalho com ínfima remuneração. A burguesia, no entanto, não admitia a interferência do Estado para alterar essa situação e corrigir as injustiças sociais, estimulando o surgimento, já no século XIX, de movimentos socialistas que se intensificaram no início do século XX, levando a um surto intervencionista que não pôde ser contido. Essa situação agravou-se após a Primeira Guerra Mundial, devido ao empobrecimento das nações europeias envolvidas no conflito. Nesse contexto, surgiram as condições para a transformação da Rússia no primeiro Estado socialista e para que os demais Estados buscassem a estabilidade social por meio de medidas que dessem ênfase à questão de divisão do trabalho e assistência social aos menos afortunados. Surgia então o Estado Social, como decorrência da necessidade da ação estatal nos campos econômico e social após o referido conflito mundial, e outro sim, da crise econômica dos anos 30, que se fortaleceu após a Segunda Guerra Mundial. No Estado Social, a tarefa primordial tornou-se a formulação de políticas para o futuro, isto é, o planejamento, government by policies. A passagem de um para o outro exigiu um reexame das funções tradicionais do poder público, pois a função de planejar tornou-se fundamental e, por isso, a legitimidade do Estado não mais fundou-se na expressão legislativa da soberania popular, mas na realização programada de finalidades coletivas, o que conduziu à alteração do critério classificatório das funções e, portanto, dos poderes estatais, que passou a ser o das políticas públicas. À falta de uma reorganização constitucional de poderes que desse preeminência à função planejadora, o papel hegemônico do Estado Social coube ao governo ou poder executivo. O Estado Social fortaleceu a ideia de que a constituição de um país não é só um instrumento formal de garantia, sem conteúdo social ou econômico, mas um meio de transformação da sociedade, com força normativa legitimadora do poder político, visto que depositário dos fins do Estado. Surge aí o Estado dirigente, cuja ideia leva ao entendimento de que também é intervencionista, pois não se concebe um Estado que, tendo por finalidade o desenvolvimento, a diminuição das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza, não intervenha de alguma forma na atividade econômica. Por isto, e tendo em vista o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, o Brasil é, por definição, um Estado social intervencionista, embora garanta a livre iniciativa. O Estado brasileiro caracteriza-se pelo intervencionismo, tendo sido seu o papel de promotor do desenvolvimento e da industrialização do país. Deixou de ser mero prestador de serviço público para alçar-se à condição de agente responsável pela transformação das estruturas econômicas, especialmente no segundo período do governo de Getúlio Vargas. O intervencionismo sofreu críticas e resistências, dando ensejo ao movimento neoliberal, no final do século XX, concomitante à globalização da economia. A partir do início dos anos 70, com a recessão econômica que se abateu sobre o mundo, iniciou-se um processo de ataque ao Estado Social, que culminou no final daquela década, início dos anos 80, com a ascensão, nos países mais desenvolvidos, de líderes liberais e conservadores que pregavam o neoliberalismo. O projeto social-democrático de inspirações keynesianas, o welfare state, deu lugar ao neoliberalismo,
cujas principais metas eram a estabilização, a desregulação dos mercados e a privatização. Para os neoliberais, a premissa básica era de que a solução para a maioria dos problemas sociais consistia em assegurar a liberdade de iniciativa e a competitividade com um mínimo de interferência governamental. É a ideia do Estado mínimo. As ideias neoliberais atingiram seu ápice na década de 90, quando foram disseminadas para o mundo todo por meio da globalização, que pretendia ser a síntese de uma nova economia, estendendo o capitalismo para todo o planeta como um processo universal, inclusivo e homogeneizador que reduziria pacificamente a soberania dos Estados. Os benefícios econômicos globais das políticas neoliberais não foram sentidos, como mostram crises financeiras em diversos países do mundo, dentre os quais o Brasil. A concentração de riqueza tornou-se maior, pouco se reduzindo a pobreza a nível mundial. O desenvolvimento de um país não se resume ao aumento do PIB ou da renda per capita, de modo que não se confunde com o crescimento econômico. Deve fazer parte de um projeto político que vise a superação do subdesenvolvimento, que não é uma etapa pela qual tenham necessariamente passado os países que já alcançaram um grau superior de desenvolvimento. O desenvolvimento pressupõe uma transformação social que rompa com o sistema concentrador de riqueza a que estão submetidos os países subdesenvolvidos. Mais do que o aumento da riqueza material de um povo, o desenvolvimento representa um projeto político de inclusão social visando a eliminação da grande heterogeneidade que caracteriza os países do terceiro mundo. O regime democrático é essencial para o desenvolvimento. Ainda que os países desenvolvidos não alcancem os índices de riqueza e bem-estar social a que chegaram os países desenvolvidos, é necessário garantir-lhes condições de superar a pobreza, a fome e a falta de infraestrutura que está relegada a grande parte da população mundial. A liberdade individual deve ser considerada um comprometimento social. As liberdades econômicas e políticas reforçam-se mutuamente, oportunidades sociais e de educação que podem requerer a ação pública, complementam oportunidades individuais de participação econômica e política, bem como favorecem iniciativas para superar privações. Mediante a expansão das liberdades e de oportunidades sociais adequadas, os próprios indivíduos traçarão seus destinos, visando a melhoria de suas condições de vida, deixando de ser meros pacientes de programas sociais como os que costumeiramente são engendrados nos países subdesenvolvidos ou periféricos. A sustentabilidade das civilizações humanas no tempo depende da sua capacidade de submeter-se aos preceitos de prudência ecológica e do bom senso da natureza. Daí falar-se em desenvolvimento sustentável, cujos pilares são social, ambiental, territorial, econômico e político. O desenvolvimento não é um tema meramente econômico, mas fundamentalmente político, sendo preponderante o papel do Estado na definição das políticas públicas que almejem alcançá-lo. A atuação do Estado no domínio econômico, por meio da execução planejada de políticas públicas, é necessária para que se alcance o desenvolvimento sustentável. A comprovar que o desenvolvimento é um tema político, pleno de conteúdo ideológico e valorativo, está a sua própria previsão na Constituição Federal Brasileira. Já no preâmbulo da Constituição, a Constituição coloca o desenvolvimento como um dos valores supremos a serem assegurados pelo Estado democrático por ela instituído. No artigo 1º, inciso 3º, fixa a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado democrático de direito que constitui a República Federativa do Brasil. E no artigo 3º, estabelece como objetivos fundamentais do Brasil: primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária; segundo, garantir o desenvolvimento nacional; terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; quarto, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 4º, incisos 2º e 9º, por sua vez, dispõe a Constituição que, em suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pelos princípios da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Esses dispositivos, é importante lembrar, estão inscritos no título 1º da Constituição, não por acaso denominado dos princípios fundamentais. Diante de tais preceitos constitucionais,
não se pode concluir que o desenvolvimento seja apenas um sonho ou um problema econômico a ser resolvido pelo simples crescimento do PIB. O desenvolvimento é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, assim como os direitos humanos, e por isso deve ser respeitado, garantido e buscado. Ainda que o desenvolvimento não estivesse inserido no contexto dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, isso não significaria que sua discussão se daria num plano teórico e realizável. Isto porque o Brasil, ao autodenominar-se um Estado democrático, estabelece a democracia como regime político, dentro do qual são basilares a propriedade privada, a valorização do trabalho humano, a livre iniciativa e a livre concorrência, dentre outros princípios. Esses princípios, inscritos no artigo 170 da Constituição, permitem aos indivíduos desenvolver suas capacidades visando a melhoria de suas condições de vida, o que é o inerente ao desenvolvimento humano. O desenvolvimento nacional é, na verdade, mais do que um objetivo em si mesmo, o meio para que aqueles fins sejam atingidos. Com isso, quero dizer que, a despeito de ser um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, o desenvolvimento é um meio para que outros objetivos fundamentais sejam alcançados. A Constituição Federal é sábia na previsão de objetivos tão importantes como os anteriormente mencionados. No entanto, esses objetivos não podem estar previstos apenas num plano ideal, têm que ser efetivos. O Estado, nesse contexto, tem papel fundamental na formulação do Projeto Nacional de Desenvolvimento e na formulação e execução de políticas públicas a ele adequadas. Os objetivos previstos na Constituição não podem ficar apenas no plano ideal, sendo necessário efetivá-los. Para isso, o Estado tem o papel fundamental de elaborar plano de desenvolvimento nacional, implementando políticas públicas essas que constituem o conjunto de ações e programas da administração pública para a realização dos fins do Estado. O papel do Estado é fundamental no processo de definição das políticas públicas, pois estando o Estado vinculado aos objetivos estabelecidos na Constituição, deve ser o indutor da economia. A função de governar passa a ser o núcleo das políticas públicas, daí a importância do planejamento. O planejamento é um processo técnico de conteúdo político voltado à transformação da realidade em razão de objetivos previamente estabelecidos. Instrumentaliza-se por meio de planos que se exprimem, via de regra, na forma de lei. A função planejadora vem assumindo importância cada vez maior no Brasil, embora ainda haja muito caminho a percorrer até que se compreenda que o planejamento, como forma de implementar políticas públicas, é essencial para a superação do subdesenvolvimento do país. Pela estrutura constitucional, o planejamento das políticas públicas compete concomitantemente ao Poder Executivo, pela iniciativa e execução, e ao Poder Legislativo, pela deliberação e fiscalização, instrumentalizando-se na forma de lei relativamente aos planos nacionais e regionais de desenvolvimento. O foro natural das discussões sobre políticas públicas está nos poderes executivo e legislativo, dadas as suas atribuições constitucionais. É na deliberação das leis de iniciativa do Presidente da República, relativas ao planejamento em si, ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias ou orçamento anual, que se definem as prioridades quanto às políticas públicas que visem ao desenvolvimento nacional. É no âmbito do Poder Legislativo que se estabelece naturalmente o controle da efetividade das políticas públicas. Os poderes Executivo e Legislativo, todavia, não têm exercido adequadamente os seus respectivos papéis, cumprindo-os apenas formalmente. Por isso, não poucas vezes, o Poder Judiciário tem sido chamado a arbitrar os conflitos decorrentes da omissão do poder público ou de sua ineficiência quanto às políticas públicas. A jurisprudência sobre o controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário ainda é pouca. No Supremo Tribunal Federal, encontram-se precedentes relativos à área da saúde, destacando-se o julgamento proferido pela segunda turma, no recurso extraordinário, no agravo regimental, recurso extraordinário número 271286, relatado pelo ministro Celso de Mello, no qual reconheceu-se que, no caso, que incumbia ao município de Porto Alegre, solidariamente ao Estado do Rio Grande do Sul,
a obrigação de fornecer gratuitamente medicamentos necessários ao tratamento de AIDS nos casos que envolvessem pacientes destituídos de recursos financeiros. Declarou à turma que a interpretação de norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O Superior Tribunal de Justiça também tem dado nova orientação às questões envolvendo políticas públicas. Ao julgar o recurso especial número 577836, decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, envolvendo o dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a primeira turma dessa corte, em acórdão relatado pelo ministro Luiz Fux, decidiu que, aspas, meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda direitos, senão promessas de lege ferenda, encartando-se na esfera insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da oportunidade de sua implementação. Entretanto, quando a Constituição consagra um direito e a norma infraconstitucional o explicita, impõe-se ao Judiciário torná-lo realidade, ainda que isso resulte obrigação de fazer com repercussão na esfera orçamentária. Fecha aspas. Ademais, como a formulação de políticas públicas se dá por meio do planejamento, que se instrumentaliza por meio de planos, que se exprime na forma de lei, sujeita-se, como qualquer lei, ao controle de constitucionalidade previsto na Constituição Federal, seja na forma difusa ou concentrada. Outro meio judicial de controle de políticas públicas é a arguição de descumprimento do preceito fundamental, aqui tratado anteriormente pelo ministro Gilmar Mendes. O Poder Judiciário, enfim, exerce importante função no controle das políticas públicas e na transformação da sociedade em face dos comandos constitucionais que estabelecem os fins do Estado brasileiro. Daí o papel essencial do juiz na sociedade contemporânea, como garantidor do regime democrático, base para o desenvolvimento e a superação das desigualdades. Do juiz de primeira instância ao Supremo Tribunal Federal, o Poder Judicial é o garantidor da nossa jovem democracia. Devo dizer, já para concluir, que o Poder Judiciário tem papel importantíssimo no caminhar rumo ao Estado social verdadeiro, pois representa valores fundantes da democracia. Seus membros têm que ser independentes, porém devem ser preparados para enfrentar as grandes questões inerentes aos desafios de uma sociedade multifacetada e desigual como a nossa, alicerçada em uma Constituição que prevê tantos direitos sociais, porém sem que muitas vezes sejam efetivos. Aqui, a nossa Constituição é plena de direitos, plena de normas programáticas, muitas não implementadas, daí o tensionamento e a necessidade de solução dos conflitos decorrentes desses tensionamentos pelo Poder Judiciário e, com isso, trazendo questões que o juiz no seu dia a dia tem que enfrentar, além da mera aplicação da lei ao caso concreto. Como salienta o professor Luiz Roberto Barroso, a questão do controle das políticas públicas envolve a demarcação do limite adequado entre matéria constitucional e matéria a ser submetida ao processo político majoritário, gravitando o tema em torno das tensões e superposições entre constitucionalismo e democracia. Diz ele, o papel do Judiciário, e especialmente das Cortes Constitucionais e Supremos Tribunais, deve ser o de resguardar o processo democrático e promover os valores constitucionais, superando o déficit de legitimidade dos demais poderes, quando seja o caso. Sem, contudo, desqualificar sua própria atuação, o que ocorrerá se atuar abusivamente, exercendo preferências políticas em lugar de realizar os princípios constitucionais. Fecha aspas. Por isso, diante de situação concreta envolvendo o orçamento, orçamento esse que é relacionado diretamente à noção de políticas públicas, porque sem uma previsão orçamentária adequada não se implementam políticas públicas. Então, e o orçamento, que em meu entender é vinculante e fundamental, como disse, para a efetivação de políticas públicas no Brasil, o Judiciário deverá valer-se do princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso, para verificar se ocorreu ou não violação à Constituição. Para invalidar ato do poder público,
deverá o juiz examinar se, primeiro, não há adequação entre o fim perseguido, a política pública, e o instrumento empregado, orçamento e respectiva dotação. Segundo, se a medida não é exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo resultado. No caso do orçamento, não. E terceiro, se não há proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a medida é de maior relevo do que o que se ganha. Em outras palavras, o juiz deverá analisar, no caso concreto, a razão dada pela administração para não haver cumprido o orçamento, ponderando-a com os fins almejados pela lei orçamentária, que é a efetivação da política pública. Assim procedeu o Supremo Tribunal Federal ao julgar os pedidos de intervenção no Estado de São Paulo em razão de falta de pagamento de precatórios judiciais. Em célebre julgamento, ao qual se seguiram vários no mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal ponderou razões dadas pelo Estado de São Paulo para o não pagamento de precatórios, as quais resumiram-se basicamente à falta de numerário para o pagamento, embora a alta quantia já tivesse sido destinada para o pagamento de outros precatórios. Diante dos princípios em situação de confronto, a proteção constitucional às decisões judiciais e, de modo indireto, o direito subjetivo de particulares à preferência de pagamento em razão de créditos de natureza alimentícia, versus o direito do Estado à autonomia e, indiretamente, o de não haver prejuízo à continuidade dos serviços públicos, entendeu o Supremo que não havia proporcionalidade entre o pedido de intervenção para forçar pagamento de precatório, mesmo porque a razão dada para o não pagamento, a falta de recursos, subsistiria com o interventor, de modo que a medida extrema seria ineficaz. A importância desse julgamento está no fato de que o voto condutor do ministro Gilmar Mendes, foi adotada a tese da reserva do financeiramente possível, ou seja, não se poderia exigir o pagamento da totalidade dos precatórios relativos a créditos alimentares, sem que, em contrapartida, se estabelecesse uma análise sobre se tal pagamento encontraria respaldo nos limites financeiros de um Estado zeloso com suas obrigações constitucionais. Sobre a reserva do possível, Canotilho disse que os direitos sociais pressupõem grandes disponibilidades financeiras por parte do Estado, de modo que surgiu a construção dogmática da reserva do possível, para traduzir a ideia de que os direitos sociais só existem quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos. Portanto, a inexecução do orçamento, a falta de dotação orçamentária para a efetivação das políticas públicas estabelecidas a partir dos fins previstos na Constituição, submete-se ao controle do Poder Judiciário, a quem cabe assegurar plena execução dos direitos fundamentais. A única escusa aceitável para o descumprimento é a demonstração inequívoca de que há impossibilidade financeira na linha do precedente do Supremo Tribunal Federal. Essa desculpa, porém, não retirará a inconstitucionalidade do ato do poder público. Portanto, senhores, no Estado social desenvolvimentista e, consequentemente, dirigente, fundamentado no regime democrático, o Poder Judiciário tem um relevante papel de garantir a efetividade das normas constitucionais que estabeleçam esses objetivos. Por isso, é cada vez maior o número de demandas acerca de políticas públicas. Esse o papel hoje do Poder Judiciário e do juiz. Cada vez mais, desde a primeira instância, o juiz é demandado, provocado a decidir questões que envolvam políticas públicas no Brasil. Com essas palavras, eu penso que do tema amplo que me foi proposto, trouxe para algo mais adequado ao tema geral do Congresso, e com isso eu agradeço a oportunidade de falar em meu nome pessoal, em nome da Associação dos Juízes Federais do Brasil, e agradeço a paciência de todos por me ouvir. Muito obrigado.